E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no canal Licitação e Gestão, trazendo informações sobre esse mundo de licitações e contratos, que é um mundo bem complexo, não é mesmo? E sempre procurando colocar um viés aí de gestão, porque eu acho que é bem interessante a gente ampliar os nossos horizontes e ter uma visão diferenciada sobre o processo de licitação e de contratação. Bom, meu nome é Frederico, sou servidor público federal há mais de 25 anos e leciono sobre licitações e contratos desde 2013. Gosto muito de dividir meu conhecimento, gosto muito de ver o progresso das pessoas, e é por isso que eu sempre estou aqui procurando trazer mais informações para você. E qual que é o assunto de hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre os objetivos da licitação. E aí, você conhece os objetivos da licitação? Você sabe quais são? Então, nós vamos falar sobre isso depois da vinheta, mas antes já se inscreve no canal, marca lá o sininho para receber as notificações, para você ficar sempre por dentro e me acompanhar nesse bate-papo aqui, que eu acho que é bem proveitoso, tá bom? Então, que vem a vinheta. Bom, então, os objetivos da licitação são os que estão enumerados lá no artigo 11 da Lei 14.133 de 2021. Aqueles lá são os objetivos de acordo com a lei, né? Mas qual que é o objetivo mesmo maior? É atender uma necessidade pública. Não se esqueçam jamais disso. A administração pública ela existe por uma necessidade de organização da sociedade. É por isso. Então, a gente tem que sempre estar com esse olhar sobre a necessidade pública. Qual que é a necessidade pública? O que que a sociedade precisa? Então, esse é o principal, né? Então, assim, com isso, pensando, né, nesse sentido, vamos falar aqui sobre o processo de licitação. O processo de licitação, as pessoas vão falar, como é que começa o processo de licitação? Uma licitação específica, estou falando lá do operacional, tá? Não estou falando no nível tático nem no estratégico, não. Vamos lá no operacional logo. Eu tenho que fazer uma licitação, estou precisando ter uma necessidade pública e tal. A primeira pergunta a ser feita, essa necessidade, ela realmente existe? Eu realmente preciso comprar? Eu preciso realmente contratar aquele serviço? Veja, nós estamos tratando do dinheiro público, né? Esse dinheiro ele é sagrado, é dinheiro da coletividade. Eu enquanto consumidor, eu vou ali no mercado, eu não vou me perguntar isso? Aliás, antes de sair de casa, eu já vou me perguntar isso, não vou? Porque eu não vou gastar meu dinheiro à toa. Meu dinheiro é suado, cara. Eu não vou gastar. Eu só vou gastar se eu realmente tiver necessidade. Claro que tem gente que gasta mais, tem gente bom, enfim, não vou entrar nesses meandros, né? Mas a questão é essa. E aí? Então, esse é o primeiro ponto. Tem que se fazer esse juízo de valor o tempo todo, tá? Esse dinheiro é muito importante. Uma vez feito esse juízo de valor, que é o primeiro passo para o consumo consciente, que está dentro desse assunto de sustentabilidade que a gente fala tanto. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é, eu tenho realmente essa necessidade. Eu não consigo suprir isso com que eu tenho à minha disposição dentro da administração pública hoje? Será? Eu estou precisando de comprar um carro, né? Eu trabalho no órgão público e tal, estou precisando de comprar, sei lá, não vou nem falar um carro, quatro carros, né? Para locomoção de, de, de pessoas, né, de servidores para poder executar o seu trabalho, para poder levar correspondência, tal. Isso já é um pouco mais antigo, né, que eu estou falando, porque hoje a gente usa muito documento eletrônico. Mas enfim, vocês entenderam, né? É só um exemplo. Então eu preciso de carro. Será que não existe um outro órgão público que esteja com processo de doação de veículos em aberto? Porque se ele tiver e os veículos estiverem em bom estado, de repente para mim é mais interessante pegar esses veículos, né? Isso aí é o consumo consciente, né? Eu vou dar um exemplo. Olha, a gente, lá pelas tantas, eu trabalhei num outro órgão, e lá pelas tantas a gente avaliou que seria interessante ter uns monitores
ali no hall de elevadores, passando informações da administração, trazendo informações da gestão, ou fazendo alguns alertas, ou convocando os servidores para uma. Para opinar sobre algum assunto na intranet, ou para participar de um evento institucional, enfim. Bom, coisas desse tipo. Então, seria um meio de comunicação com servidores que talvez imagine que fosse mais eficiente. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Tá, vamos botar lá os monitores ali no saguão, né, no hall dos elevadores, e vai ficar passando notícia lá. Bom, então vamos contratar uma empresa para fazer essa instalação e tudo. Resolvemos fazer uma reunião prévia. E a gente sempre gostou de fazer reunião com outras áreas, porque a gente assim tem uma visão, né? Às vezes a gente não é que a gente tem uma visão míope, mas a nossa visão torna-se míope na medida que a gente pode ficar muito viciado sobre algum aspecto específico. Eu estou trabalhando só com licitação, então ou só na área administrativa. Então a minha visão está muito enviesada, vamos dizer assim. Então eu tenho um colega lá da informática, tenho um colega da área de comunicação, partes interessadas, né? E aí a gente conversando, olha só que coisa interessante. Um colega da informática falou o seguinte: eu tenho um monte de cabo que a gente ia jogar fora, que era inservível, era bem de consumo, a gente ia jogar fora. E a gente também tem um monte de monitor que a gente ia doar, e a gente também tem um outro equipamento, não me lembro. Enfim, ele juntou tudo isso aí e falou assim: olha, eu consigo fazer essa instalação, eu tenho gente adequada que tem capacidade técnica para poder passar essa fiação ali no fosso de elevador. A gente perfura ali, tem um pessoal da manutenção predial, e a gente consegue viabilizar isso aí com os monitores que a gente ia doar. A gente separa alguns para ficar aqui nos halls dos elevadores, em cada andar, né? E pronto, e a gente faz acontecer. E deu certo. Então, isso é consumo sustentável. Tá? É óbvio que já estou me adiantando, né, sobre um aspecto, mas é porque essa questão da sustentabilidade para mim é muito cara. Mas vamos lá. Então, esse é o principal, é você atender à necessidade pública sob o aspecto do consumo sustentável. Para mim, isso aí é o primordial, tá? Agora nós vamos ao que o legislador escreveu lá na lei. Então, artigo 11. Lá tem alguns incisos, né? Então, nós vamos explorar cada um deles aqui nesse vídeo. Primeiro inciso, ele fala contratação da proposta mais vantajosa para a administração. Então, foi o que eu acabei de falar. Atendeu a necessidade pública. Bom, beleza. Então, é isso. Então, é a necessidade mais vantajosa. E veja que ele está de uma forma muito aberta. Ele não está entrando sobre o aspecto econômico, enfim. Ele está falando a mais vantajosa. E aí ele fala sobre o ciclo de vida do produto. Então, tem que ser observado o ciclo de vida do produto. Você sabe o que é um ciclo de vida do produto? Bom, então vamos falar sobre o ciclo de vida do produto. Um ciclo de vida do produto vem da extração da matéria-prima. Tá? Aí ele vem para a fábrica. Isso eu estou falando do produto, né? Tem o serviço. Então, chegou na fábrica. Só para você entender, é um ciclo. Aí, da fábrica, né, vai ser produzido bem. Né? E, obviamente, quando você está passando por um processo produtivo, esse processo produtivo, no mais das vezes, vai gerar algum resíduo. Esse resíduo pode ser reaproveitado no próprio processo produtivo da fábrica, ou ele pode ser enviado para outra fábrica para ser utilizado lá. Então, às vezes você tem um resíduo lá que para mim, na minha fábrica, é inservível, mas para outra fábrica pode ser interessante. Eu posso vender esse resíduo para outra fábrica. Olha só que coisa maravilhosa. E aí você não tem essa perda dentro do processo produtivo. Bom, eu posso reutilizar esse material dentro do meu processo produtivo mesmo. Bom, enfim. Aí sai o produto bonitinho. Aí o produto vai ser distribuído para os canais de venda. Então, tem o transporte, tem a transportadora, tem a parte logística, que vai levar, né, para as representantes comerciais, para as lojas, enfim. Chegando lá, eu, consumidor, né, vou lá, compro o produto e vou usar esse produto. Bom, ele vai ficando velho, mas se eu tiver um cuidado bom, ele pode durar mais tempo, né? Então, vamos pensar num tênis, né? Tá, beleza. Lá pelas tantas soltou a sola.
Então, eu posso levar no sapateiro, que vai arrumar essa sola, e dá para usar mais um tempo. Então, eu vou reutilizar o bem. Isso aí já entra dentro do ciclo de vida do objeto. Você vê como é que você consegue utilizar o bem da melhor forma possível, com o mais tempo possível, de forma otimizada. Então, pronto. Aí, digamos que lá pelas tantas ele realmente estragou, já não está mais dando. Então, eu posso avaliar o quê? Reciclar esse tênis. Pode-se tirar a parte de borracha, usar para uma outra coisa, enfim, pode usar todo o material dele para outras coisas. Eu ainda tenho a possibilidade de recuperar ele de novo, né? Mas tudo bem. Então a gente faz uma reciclagem, né? Vamos fazer a reciclagem. Tá, e vai virar outros produtos, enfim. Mas digamos que a gente expirou todo o material que foi utilizado naquele bem. Tudo. Aí vai virar um rejeito. O rejeito é aquele que não tem jeito, né? Então, é assim que a gente usa para a gente poder não esquecer mais. Então, resíduo você recicla, rejeito você não tem como, você vai ter que dar uma destinação adequada, dependendo do tipo de material que você está trabalhando. Né? Então, esse material, voltando ao tênis, né? Eu vou reutilizar aquele material que foi feito o tênis, muitas vezes ele pode ser redirecionado para uma outra fábrica que vai reutilizar esse produto, vai reciclar ele. Eu, por exemplo, eu tenho aqui uma régua que ela é feita de PET, de garrafa PET. Cara, essa régua ela é maravilhosa, maravilhosa. Né? O pessoal comprou o refrigerante, tomou o refrigerante, pegou a garrafa, descartou, alguém pegou ele, mandou lá para o processo produtivo lá e fizeram essa régua. Essa régua ela é maleável, tá? É porque eu não tô, acho que eu não estou com ela aqui agora, mas ela é maleável. E o que é bacana é que a diferença daquela régua de acrílico, que a régua de acrílico, com o tempo, ela vai deixando as ranhuras, né? Ela vai ficando machucada, ela é muito dura e às vezes resseca também, você vive num ambiente muito seco, então você tem esses problemas. E aí, quando você vai passar no caderno daqui a pouco, ele vai deixando uns dentinhos, né? Ele não fica uma reta bonitinha. Esse não tem perigo, ele é maleável e tal, ele não deixa essas ranhuras. A minha régua, eu vou te falar uma coisa, ela já tem, eu acho que quase 10 anos que eu tenho ela. Ela é maravilhosa, eu não troco ela por nada nesse mundo. Muito bom, tá bom? Então, isso é só um exemplo. E você vê que é possível você comprar material de excelente qualidade, mesmo sendo feito com material reciclado. Tá bom? Prosseguindo, vamos ao segundo objetivo? Qual que é ele? É assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes e assegurar a competitividade. Isso é princípio, né, gente? Assim, quem me acompanha já viu, quem leu o artigo 5º da Lei 14.133 sabe o que é isso. Então, a gente tem que dar igualdade de condições para os licitantes para que eles possam concorrer em pé de igualdade. Aqui na administração pública, a gente prima pelo princípio da impessoalidade. A gente não pode beneficiar ninguém. A gente aqui trabalha em prol da sociedade. Eu não posso chamar aqui o meu irmão para contratar junto comigo dentro da administração e a gente lucrar, a família lucrar. Não, não é assim que funciona. Não pode ser assim. Então a gente tem que dar pé de igualdade para todo mundo. Isso aqui não é meu negócio. Isso aqui é um negócio da sociedade. Não é assim que funciona. Então é isso. É garantir a isonomia e garantir a competitividade. Mesmo porque é só dessa forma é que a gente consegue obter o resultado, o melhor resultado da contratação. Vamos para o próximo objetivo. É assegurar contratações que não tenham sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis ou com superfaturamento. Então vamos explorar cada um desses aí. Então, o que que é sobrepreço? Sobrepreço é quando eu acabo contratando um serviço ou comprando um bem com preço acima do valor de mercado. E aí é que vem aquelas regrinhas, né, de você fazer pesquisa de preço, que isso aí é a pedra no sapato de muita gente. Muita gente tem dificuldade nisso aí. Eu, particularmente, eu gosto muito de explorar esse assunto. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, né, comente aí, deixe um comentário, vamos conversar. Eu estou aqui para bater um papo com você. Então, tem que ser feita uma pesquisa de preço muito bem feita.
tem que procurar assegurar que a gente não tenha sobrepreço, que a gente não compre com preço acima do que é usualmente praticado no mercado naquele momento. Existem é, várias regrinhas que a lei trouxe. A lei foi bem detalhada nesse sentido e já existe, inclusive, um decreto federal que trata do assunto, que saiu no ano passado. O que é preço inexequível? Então, preço inexequível é aquele que está abaixo, ele está muito abaixo do que é praticado no mercado. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, isso é um assunto que é longo, que é extenso. Existem formas de aferir isso. A IN número 5 de 2017 trouxe umas regrinhas interessantes. Você não pode sair desclassificando qualquer proposta só porque você acha que o preço é muito baixo, ou de acordo com o que você pesquisou no mercado, ou de acordo com os lances dos outros licitantes. Existem todas umas regrinhas, você pode fazer diligências, você tem que estudar com cuidado a situação, porque pode ser que aquele licitante realmente tenha condições de te fornecer com aquele preço, tá? Existem condições de mercado ímpares que a gente desconhece e que o licitante consegue comprovar para você. Então, você pode estar perdendo uma excelente oportunidade de fazer uma boa aquisição para a administração, uma boa contratação, e você, de repente, descarta ela porque você acha que o preço está muito baixo. Então, atenção, não só descartando de qualquer jeito. Você tem que fazer uma análise minuciosa. Existem umas regrinhas lá na IN5 de 2017, volto a falar, tá? Posso falar também sobre esse assunto de forma mais aprofundada, mas aqui o nosso foco mesmo é falar sobre os objetivos da licitação. Então, vamos prosseguir. E, por fim, o que é o superfaturamento? Superfaturamento já é uma coisa diferente, já é uma prática de fraude, corrupção, já envolve esse tipo de assunto. E aí envolve três aspectos, três juízos de valores que levam à fraude. Aí eu estou voltando aqui ao modelo do Triângulo da Fraude, que para mim explica, se não explica tudo, explica 99% dos casos, dos problemas que a gente tem de fraude. Vou falar rapidamente aqui, né, não vou me estender muito, mas ele trabalha com três vértices, já falei isso no vídeo anterior. O primeiro vértice ele fala do seguinte: você tem o problema da pressão. Então, eu tenho um parente que está doente, tá mal no hospital, e eu não tenho dinheiro para pagar aquele atendimento, e eu já estou ficando desesperado. Isso é uma pressão que está sobre mim, e aí eu vendo, passando por isso, eu posso partir para fraude, tentar partir para um ato de corrupção. Ou então, o meu superior hierárquico começa a fazer pressão sobre mim, porque ele quer ganhar uma parte maior para ele, quer tirar uma vantagem em cima da licitação, e aí ele começa a fazer pressão em mim, porque eu preciso fazer uma licitação que gere esse lucro para ele por fora, esse desvio. Senão ele vai me perseguir, senão ele vai me tirar de lá, senão eu vou fazer, sei lá, qualquer coisa. Então, essa é a parte da pressão. O segundo problema, que o segundo vértice do triângulo, ele trata da questão da racionalização da fraude. Então, a pessoa começa a pensar, olha, essa fraude nem é tão grande assim, eu estou pegando tão pouco, isso aí ninguém vai nem ligar para isso. Ah, todo mundo faz. Ou os fins justificam os meios. É, é, isso aí é perfeitamente justificável. Não estou fazendo nada demais, tem muita gente que faz isso também. Então é isso. Então, ele entra num aspecto puramente comportamental, e aí que entram questões envolvendo código de ética, programas de integridade, compliance, enfim, esse tipo de coisa. E o terceiro vértice, que eu já falei no vídeo anterior, ele trata da oportunidade. Então, é a questão da transparência. Se você não tem transparência, você está aqui sozinho, tá, ninguém está vendo e tal, então eu posso. É o quê? São os controles que são frágeis. E aí o agente ele se aproveita dessa oportunidade e aí ele incorre na fraude, na corrupção. Então, superfaturamento é isso. A pessoa vê uma oportunidade, é,
e pode envolver os outros dois vértices do triângulo, e aí ele incorre na fraude ou na corrupção, ok? E aí a gente tem que combater esse tipo de coisa. E a lei 14.133, ela é riquíssima em vários aspectos que envolvem tanto o vértice da oportunidade quanto o vértice da, da racionalização da fraude. Ela é riquíssima. E vamos para o último inciso, que ele fala de inovação e desenvolvimento nacional sustentável. Então, tá. Inovação, inovação é você fazer algo melhor. Você sempre está procurando fazer algo melhor. Não precisa de ser, eu preciso de mudar completamente. Não, não é. A inovação pode ser incremental. A inovação pode ser uma coisa, às vezes, nem tão assim expressiva e vai te gerar um resultado maravilhoso. Então, a gente tem que ficar atento, porque às vezes as pequenas oportunidades que vão gerar um bom retorno para a administração pública, para a sociedade, pode estar na sua cara e você não está enxergando. Tá, e a inovação, ela anda assim, de mãos dadas com o desenvolvimento nacional sustentável. Então, pensando nisso, vamos direto ao desenvolvimento nacional sustentável. Primeiro tem que tentar entender o que é sustentável. O que é sustentável? Eu tenho uma empresa, eu começo a vender produtos, só que eu vendo produto de pior qualidade, ou eu vendo coisas que não são bem aquilo que está se falando, e aí eu vou vendendo isso. O que acontece? As pessoas vão se sentir lesadas. Com o tempo, o que acontece? Um fala para o outro, que fala para o outro, fala pro outro, e não vão comprar mais de mim, não vão me contratar mais. Né? Ou então, é, e aí essas pessoas também vão deixar de ir para a minha loja. O que vai acontecer? O meu movimento vai começar a minguar, 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 daqui a pouco eu tenho que fechar as portas. Ou seja, não é sustentável. Não é sustentável. Sustentável é algo que você vai conseguir perpetuar ao longo do tempo. Por exemplo, eu adoro hambúrguer. Adoro. Afinal de contas, a maioria das pessoas gostam, né? A não sei que você seja vegetariano, mas hoje tem até aqueles hambúrguer vegetarianos, né? Mas enfim, adoro hambúrguer. Né? Coloca maionese, bacon e tal, beleza? Uma delícia, né? A gente come outras coisas que são gordurosas e tal, muito açúcar, né? Quem não gosta de uma torta de Oreo, um banoffee, enfim. Beleza, eu vou comer só isso todo dia. Lá pelas tantas, eu vou começar a ter problema de coração, vou ter problema de pressão arterial, vou ter. Quer dizer, isso não é sustentável. Eu não vou aguentar isso por muito tempo. Então, assim, eu tenho que ter uma alimentação balanceada, eu tenho que comer mais legumes, verduras, fazer atividade física, deixar de ser sedentário, eu tenho que tomar cuidado com a minha vida, procurar ter um minuto ou outro de lazer para não correr em estresse. Então, isso é sustentável. Isso, no mais das vezes, vai fazer com que eu tenha uma vida mais longeva e com mais saúde, eu vou viver melhor, eu não vou ter problemas de cardíaco, problema estomacal, enfim, vários outros tipos de problema. Então, é isso. Então, o cerne da sustentabilidade está aí. Então, o que é desenvolvimento nacional sustentável? É eu conseguir fazer um desenvolvimento da nação, sendo que eu não incorra em problemas, eu evite problemas, ou práticas, vamos dizer assim, eu acho que fica melhor, práticas que gerem problemas no curto prazo e me atrapalhem mais do que me beneficie. Então, eu tenho que estar desenvolvendo com segurança, com firmeza. Essa que é a verdade. E aí, já que eu estou entrando nessa questão da sustentabilidade, a sustentabilidade, para quem não sabe, ela envolve o tripé, né? Nós temos aí as três dimensões básicas, que é o quê? É o ambiental, todo mundo só pensa nele, né? Quando fala em sustentabilidade, mas não é só ele. Tem o social e tem o econômico. Hoje já se fala muito no cultural, né? Para a gente que vive num país com dimensões continentais, o aspecto cultural ele realmente influencia muito e é importante a gente jogar uma luz sobre isso. Tá? É uma questão bem diferenciada e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É... Aí que vem a questão, né? Terminamos os incisos, esses são os objetivos, tá bom? Vamos partir agora. Como é que eu vou garantir esses objetivos? Então, existem instrumentos de gestão, tá, que eu juntei tudinho e eu chamei de governança.
Então, o que é governança? Governança é um instrumento, são instrumentos que a gente vai ter à nossa disposição, que a gente vai utilizar para assegurar que o fim público seja garantido. Então, a gente tem que garantir aquilo. Como é que a gente vai fazer isso? Então vai ter várias questões que vão ser trabalhadas nisso para poder garantir a, a, o alcance desses objetivos quando eu fizer a minha licitação, né? E aí eu convido você a ler o decreto 9203 do governo federal, que lá é bem, fala quais são os princípios, quais são as diretrizes, fala quais são os mecanismos da governança e tal. Isso aí é um assunto mais complexo, né? E vale a pena se debruçar um pouco mais sobre isso. Então, era esse o recado que eu tinha para dar. Ah, antes de terminar, só um detalhe. Você, por um acaso, sabe qual a diferença entre objetivo e meta? Eu entrei nesse assunto, era para ter falado lá no início, né? Mas, assim, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, porque tem muita gente boa por aí que não sabe essa diferença. Então, eu vou alertar vocês sobre essa diferença. O objetivo é algo maior, é o fim que se almeja, é onde que eu quero chegar. Esse é o objetivo. Para alcançar esses objetivos, eu preciso de monitorar e entender se esses objetivos é, é, estão sendo alcançados. Então, muitas vezes eu vou estabelecer o quê? Indicadores. Eu vou ter indicadores para poder me mostrar, olha, esse objetivo foi alcançado. Tal. Então, digamos, 90% das minhas licitações com algum critério de sustentabilidade. Ou você pode ser mais ousado. 50% das minhas licitações terem pelo menos um critério de sustentabilidade sob o aspecto social. Pode ser. Então, aí você vai estabelecer a meta. Agora sim você vai entender o que é meta. Meta é quantificável, objetivo é qualificável. Meta você tem que ter um número. Então, 50% das licitações tem que ter um critério de sustentabilidade social. 50% é quantificável. Percebe? Então, eu estou falando de número. Não importa se é relativo ou absoluto, mas eu estou falando de número, tá bom? Então, isso é meta. Combinado? Bom, essa é a nossa conversa. Esse papo foi um pouco mais sobre um aspecto muito mais amplo, né? Vamos dizer assim, eu fugi bem do operacional. Aliás, eu gosto muito desse assunto, assim, mais amplo, a gente parar, pensar, raciocinar sobre um viés mais macro. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueça de deixar o like aí se você gostou, deixar algum comentário, façam perguntas. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima.